Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o pastor Cláudio do Ministério Internacional Novo Tempo e eu vou estar dando início agora a uma ministração da palavra de Deus. Mas antes disso, vamos orar para que a gente possa ministrar a palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Pedimos a Ti, Pai, que possa tomar a direção e falar, Senhor, ao coração dessa pessoa, Pai, e que o Teu nome seja glorificado. Assim, Deus, eu oro e já entrego tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vou trazer o texto aqui para a nossa reflexão. Ele se encontra no livro de Salmo, capítulo 27, verso 4. Diz assim o texto: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Pastor, quem foi que escreveu esse salmo? O rei Davi. O rei Davi foi um dos maiores salmistas da Bíblia. São muitos salmos atribuídos a Davi. E esse 27 também foi atribuído a ele. Davi tinha uma confiança muito grande em Deus. Ele tinha uma confiança, ele tinha uma forma de ver a vida que muitos na sua geração não tinham. Ele conseguia enxergar, ele conseguia ter uma visão de mundo muito mais ampla do que a visão de todos os seus irmãos, de todos da sua parentela. Davi, ele sempre foi diferente desde novo. Ele já é separado diferente. Ele já é separado diferente. Pastor, como assim separado diferente? Se você for ver a trajetória de Davi, Samuel recebe a ordem de Deus para ir na casa de Jessé. Para ir na casa de Jessé fazer o quê? Ungir um dos filhos de Jessé a rei. A Bíblia vai dizer que Jessé fica preocupado quando vê Samuel chegando. Porque quando o profeta chega, geralmente, a notícia não é boa. Então Jessé está preocupado com o que vai acontecer, mas aquela preocupação ela é retirada por Samuel, dizendo: olha, a minha vinda aqui é de paz, eu não vim aqui trazer nenhuma mensagem ruim, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para fazer o que Deus mandou. E o que Deus mandou, Jessé, é que eu venha ungir um de teus filhos. Mas Deus não poderia falar para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé. Lembra de Paulo? Quando Paulo teve um encontro com Jesus e ele fica cego quando ele vê aquela grande luz. Ele ficou cego, acho que se não me engano foi 3 dias. Ele ficou cego. E aí Deus falou assim, ó: vai em tal lugar, na rua chamada tal, na casa do camarada chamada tal. Ou seja, tinha lugar, tinha nome da rua e tinha a casa do cara. E o cara tinha nome. Vai na casa de Ananias, na rua chamada direita. Deus não podia fazer isso com Samuel? Vai no bairro tal, na casa de Jessé, e traz o filho de Jessé, o filho tal. Poderia ou não poderia? Pastor, poderia. Mas por que Deus não fez? Porque tinha uma pessoa especial dentro da casa de Jessé. Pastor, mas como assim especial? Calma que eu vou chegar lá. Samuel chega e fala assim: ô Jessé, Deus mandou ungir um dos teus filhos. Aí Jessé, opa, se mandou ungir, eu já tenho as minhas escolhas. Eu já tenho aqueles que eu sei que tem condição de fazer aquilo que está no teu coração, profeta. Então começou a trazer o primeiro. Trouxe o primeiro que ele achou que era aquele. É esse aqui. Deus falou: esse não, eu tenho rejeitado. Trouxe o segundo, a mesma coisa. Foi trazendo os filhos. E foi trazendo tanto filho, que ele falou assim: gente, não é possível. Passa um monte de filho, mas o que Deus quer não está aqui. Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque eu vim aqui fazer o que o Senhor mandou, o homem está trazendo todos os filhos e não é o que o Senhor quer. Por acaso, Jessé, tu não tem mais nenhum filho? Pastor, o que tem de especial em ser esquecido? Você vai me perguntar isso, não vai? O que tem de especial em ser esquecido pelo homem? Davi era o menor da casa. Nem o pai lembrava dele. Só foi lembrar por último. Porque ele fazia o serviço que os outros não queriam fazer.
Porque o novo, ele fazia o serviço todo de um servo. A Bíblia não fala, em momento algum, que Jessé tinha escravos, que Jessé tinha adquirido escravos. Não fala. Então, naquela época, o filho mais novo, ele que assumia, né, as tarefas de um servo. Tanto é que, quem é que lembra do servo? Quem é que lembra do servo? Estou te perguntando. Quem lembra do escravo? Pois é. Deus mandou o profeta na casa de Jessé para lembrar dele. Foi lá lembrar do menino. Falou, tá faltando, né? Deus não é louco. Se Deus mandou eu vir aqui ungir um dos teus filhos, é um dos teus filhos que vai ser ungido. Tá faltando o filho aí. Ah, tá, lembrei. Tem um, que é o menor. O menor da onde? Da casa. Manda buscar lá no pasto. Tá cuidando de ovelha. Tá lá. Tá com cheiro de ovelha. Manda trazer. Aí foram trazer Davi. Trouxeram Davi. Quando trouxe Davi, mas o interessante é que, se você for ler o texto, você vai ver que não foi assim, ó, vai lá buscar Davi e vamos sentar para comer. Vamos esperar. Não. Só vai sentar quando o menor que foi esquecido por vocês chegar. Porque Deus lembrou dele. O negócio de Deus é com ele, com o menor da casa, com o esquecido. E aí, diz a Bíblia que Davi chega. Quando Davi chega no cenário, eles ficam assim, já não é possível, cara. Não é possível. Passou por esse, e nenhum desses vai receber unção. Mas esse aí vai receber unção. Esse aí. Samuel olhou e falou, é esse Deus? É ele. É ele. Ele que eu tenho escolhido. Foi ele que eu escolhi. Foi ele que eu separei. Aí, esse que foi escolhido e foi separado, ele era especial. A maioria, eu estou aqui com o livro de Salmo aberto. Nós temos aqui registrado 150 salmos. A maioria dos salmos que estão aqui, quem escreveu foi ele. Esse menino menor da casa. Esse menino que nem o pai lembrava dele. Ele que escreveu. Ele tinha uma alegria em tocar para o Senhor. Ele tinha uma alegria em salmodiar, em cantar para o Senhor. E isso aqui é uma canção. Isso aí que você está lendo aí, ó, esse trechinho aí, do texto está aqui em cima, né? Aqui, é uma canção. Como é que era essa canção, pastor? Como é que ele tocava na harpa dele? Não sei. Se viesse com as cifras ali, eu até conseguiria tocar no violão, mas não veio com cifra. Então a gente não sabe qual era, né? Qual era a melodia que Davi entoava. Mas a gente sabe que era lindo. Porque ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Aí eu vim estudar aqui um pouquinho, eu estou desde cedo estudando, né, a respeito disso. E o que Davi chama de casa? O que Davi chama de casa do Senhor? Eu contei um pouquinho da história dele, te coloquei no cenário. Você sabe agora que o menor da casa, que foi separado por Deus, ungido pelo Senhor, o Espírito de Deus se apodera de Davi. E Davi, a partir dali, ele começa o seu ministério, começa o seu chamado. Deus o chama, investe ele de autoridade e ele vai viver o chamado. E lá na frente, ele vem e escreve esse salmo aqui, esse Salmo 27. Mas pastor, o que Davi chama de casa do Senhor? No Salmo 27, versículo 4, Davi chama de casa do Senhor o tabernáculo, ou o templo, a tenda, né? O local físico que abrigava a presença de Deus e a arca da aliança na época. No entanto, o sentido espiritual vai além, representando a presença contínua de Deus, refúgio, segurança contra inimigos e um lugar de comunhão íntima. É muito forte essa definição que eu peguei aqui no estudo. Por quê? Porque tudo isso aqui que ele definiu, tem vários salmos de Davi falando isso. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E é tudo que ele está falando aqui.
representa a presença contínua de Deus. Então Davi, ele quer o quê? Ele pede ao Senhor que ele nunca deixe de estar na presença de Deus. Pastor, mas Davi pecou. Quem é que não peca? Quem é que não falha? Pastor, mas Davi era um homem que diz a Bíblia, diz o texto, que ele era segundo o coração de Deus. No coração de Deus, pastor, tem adultério? No coração de Deus tem assassino? Tem assassinato? Tem conspiração? Não, não tem. No coração de Deus não tem isso. Mas o homem é falho. O homem comete as suas falhas. E Davi cometeu a sua falha. E o interessante é que Davi, por ser rei, ele era juiz. E como juiz, ele tinha poder para dar o quê? Uma sentença. O profeta Natan vai dentro da casa de Davi e revela para Davi uma história. Natan, em momento algum, falou que era ele. Ele falou, olha, aconteceu isso. O camarada era rico, o outro era pobrezinho. Ele vai lá e pega do pobre e tira do pobre e dá o banquete com o que é do pobre. Davi nem esperou Natan terminar de falar. Por que Davi não esperou, pastor? Porque Davi era juiz. Davi era juiz e o juiz dá o quê? O juiz dá a sentença. E aí ele falou para Natan, tal homem é digno de quê? É digno de morte. Natan, na mesma hora, advogado, preparado, né? Ali, Deus já tinha instruído Natan no que ele ia falar. Ele se levanta e diz, Davi, tal homem é você. Pastor, Davi tinha que morrer? Tinha. Pelo que ele fez, tinha que morrer. Ele tinha que morrer. O que ele fez foi grave demais. Foi um pecado grave demais. Ele adultera com a mulher. Um homem bom. Um homem que deu a vida por ele. Um soldado. E você não faz isso com aquele que dá a vida por você. Você não faz isso. Ele deita com a mulher do homem, engravida a mulher do homem, vê que a vergonha vai ficar grande, manda buscar o homem volta com a tropa, manda o homem ir para casa para o homem, né, sabendo que está muito tempo fora de casa, ele vai ter relações com a mulher dele. O homem não aceita, o homem tem integridade, coisa que Davi não teve. Urias teve integridade, ele falou, cara, se não for para todo mundo, eu não quero, eu não aceito. Pode avisar para o rei que eu não vou para casa. Se não for para todo mundo e todos os meus colegas de farda irem junto, eu não aceito. Ele foi íntegro. Ele foi muito homem, Urias, mas muita coisa. E qual foi a decisão de Davi? Sabendo que Urias não ia entrar no plano dele, não ia entrar no joguinho dele. Você sabe qual foi o desfecho. Ele conspirou para matar Urias. Pastor, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. Cuidado com essa expressão, tá? Muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Aqui é questão de escolha, tá? Um dia me falaram isso. Ah, pastor, Saul foi escolha do povo. Davi foi escolha de Deus. Quem fala isso é porque não conhece teologia. Não conhece Bíblia. Não conhece. Porque quando Samuel, os dois filhos de Samuel, né, estão ali na posição de liderança, o povo rejeita os dois filhos de Samuel. E Samuel, ele vai reclamar com Deus, dizendo que para Deus, Senhor, eles estão me rejeitando. E aí Deus diz para Samuel o seguinte, Samuel, não é você que estão rejeitando. O negócio não é contigo, Samuel. Abaixa a tua bola, não é com você. Nunca foi com você. Esse povo é rebelde. Então vamos dar para ele o rei que eles merecem. E aí veio a escolha de Saul. É, pastor, escolha de Saul, sim. Só você ler a Bíblia. Quem mandou Samuel ir lá e ungir Saul? Foi o povo? O povo mandou Samuel ir lá ungir Saul? Não, não foi o povo. Quem mandou ungir Saul foi Deus. Pastor, mas Saul pecou. Davi pecou. Os dois são pecadores. Sim, só tem uma diferença. E é essa diferença que faz Davi ser especial. Qual que é a diferença, pastor?
E é aqui que entra a questão do coração de Deus, que é um coração que perdoa e que libera perdão. Pastor, Davi falhou. Aí quando você vai ver o Salmo 51, o que ele pede para Deus? Aqui a gente está lendo, ó. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Aí no Salmo 51, ele peca. Ele pecou. Ele sabe que ele pecou. E a espada não mais vai sair da casa dele. A espada está ali agora. A justiça de Deus está ali. E ele fala, Deus, pode tirar tudo de mim. Tira tudo de mim, Pai. Eu mereço. Eu sou um pecador. Vou até abrir aqui o Salmo 51. Só para você poder ver a profundidade do que Davi falou. Olha só. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí lá no 10, ele fala o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A preocupação de Davi, em algum momento aqui, é preservar o reino dele. Não, Deus, não tira o meu reino, não tira o meu palácio, não tira as coisas que eu tenho, que eu conquistei, que eu vivi. Em algum momento aqui do texto você vê Davi falando isso? Não. Ele só está preocupado com isso aqui que a gente falou no Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na tua casa para sempre, habitar na tua presença para sempre, que eu fique em todo o tempo junto de ti. Não retires de mim, Senhor, o teu Espírito. Deus perdoou Davi. Tanto é que Davi não morreu. Mas a espada nunca mais saiu da casa de Davi. Então tudo que a gente faz, Eclesiastes capítulo 12, né? É um texto muito importante também. Você que está em casa aí, está ouvindo, vai anotando, né? Eclesiastes capítulo 12, eu vou abrir aqui. Olha o que a Bíblia diz, né? Ele vai trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Quer ver? Olha só. Aqui no caso é o final, né? Salomão está falando o quê? De tudo que se tem ouvido o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Nada, nada. Nada que eu faça, nada que você faça, nada que nenhum homem sobre a face da terra, nenhuma mulher, nenhum jovem fica oculto diante dos olhos de Deus. Nada. Por isso que nós temos que ter esse entendimento e ter esse reconhecimento de quem nós somos. Pastor, eu pequei. Todos pecaram. A Bíblia diz isso. E destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz isso bem claro. Também diz em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, assim como Davi, né, tinha no coração dele de buscar a face do Senhor em todo o tempo, de se encher de Deus e ter isso, né, na sua mente, no seu coração, que eu e você também tenhamos isso e que a gente não se desvie dos caminhos do Senhor. Nós estamos vivendo na Terra hoje os últimos segundos, né? Daniel fala das 70 semanas. Eu já estou falando dos últimos segundos que a Terra, essa Terra que a gente conhece, tem. É os últimos segundos. Nós estamos por um abrir e fechar de olhos. Basta Deus dar um comando e a coisa vai acontecer. Então que estejamos firmes na presença de Deus, que eu esteja firme, que você esteja firme, que a gente aprenda a viver uma vida como Davi pediu aqui. Em todo tempo, pedir e buscar. Pedir e buscar. É o que eu falei para um aluno no domingo. Crer e querer. Crer e querer são duas coisas diferentes. Não basta só crer. Tem que crer e tem que querer. Pedro acreditou que era Jesus que estava no mar. Só que ele queria ir com Jesus.
E Jesus falou: vem. Pastor, mas Pedro afundou. Concordo com você, ele afundou. Mas ele foi. Ele foi. E hoje, você também é capaz de me responder essa pergunta? Você, além de crer, você também quer ter uma vida com Deus e viver com o Senhor para satisfazer os desejos do coração do Senhor e ser uma bênção nessa terra, não só para si mesmo, mas para a sociedade em que você vive, que você habita? Esse texto hoje é um texto muito reflexivo, a gente tem que refletir muito nele. Então eu vou parar por aqui, que a gente já chegou nos 20 minutos. Reflete nesse texto e comenta aqui, né? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou, né? Se você está pronto para responder essa pergunta, né? Essas perguntas que eu fiz aqui durante a ministração, e que Deus possa abençoar a tua vida, tá bom? Fica na paz em nome de Jesus.